Tá lá, mano. Corinthians 3, Frangas do Morumbi 2. Tudo normal na Zona Leste. Bora falar do jogo. Primeiro tempo, Corinthians começou os primeiros minutos amassando, tomando a iniciativa, propondo o jogo, empurrando o São Paulo pro campo de defesa. E o gol do Corinthians tava maduro, mano. E aí, hein? Mais uma assistência dele, do nosso maestro Rodrigo Garro, cobrou o escanteio na cabeça do Ranieri para fazer 1-0 Corinthians. E depois do 1-0, Corinthians teve oportunidade para fazer o 2-0, porém não fez. E deixou o São Paulo gostar da partida. Doou um gol de bandeja pro São Paulo, numa saída de bola equivocada do Ranieri. Ele demorou para passar a bola pro Bidu, tava do lado dele, demorou demais. Deveria ter soltado essa bola com mais velocidade, acabou cedendo um gol pro São Paulo de graça. Fez com que o São Paulo empatasse o jogo. E o segundo tempo eu preciso falar de Fernando Diniz. Porém, antes de eu falar do segundo tempo do Corinthians, eu preciso também falar do péssimo árbitro que é Anderson Daronco. Um árbitro ridículo, frouxo, cagão, chamem do que quiser, porque é inadmissível esse camarada não ter expulsado o Bobadilla. O Bobadilla claramente fez um gesto obsceno, onde todo mundo viu. E também, vamos combinar, velho. Pra que... Não. Olha, não dá pra aceitar, mano. É inacreditável isso, na boa. O cara foi no VAR, o VAR chamou ele, o VAR falou, ó, vem ver aqui porque ele fez sim gesto obsceno. E aí, ele mostra aquele muque dele, aquele muquizão lá, só pra todo mundo querer pagar pau pra ele. E aí, o que ele faz? Ele ainda assim decide manter a decisão do campo, sendo que no telão do estádio deu pra ver que o Bobadilla fez gesto obsceno. Nas câmeras deu pra ver. Resumindo, todo mundo viu. E cara, como que pode? Um cara que tem, repito, telão no estádio, câmera, o VAR, torcedor, simplesmente fingir que não viu. Olha, ridículo. Não tem outra palavra que não seja ridículo. Ridículo essa decisão do árbitro Anderson Daronco. E tomara que esse rapaz nunca mais apite um jogo do Corinthians. E aí eu também preciso falar também do seu STJD. Porque... como que pode, né? Porque eu não vou nem falar da CBF em si, porque CBF é uma piada, velho. Mas eu também quero saber do STJD. Porque quando os jogadores do Corinthians fizeram gesto obsceno e foram expulsos com razão, quanto o Alan, quanto o André, eles, além deles serem expulsos, eles ainda foram... O Alan não foi, né? Mas o André foi. Suspenso pelo STJD. Agora eu quero ver se o STJD vai ter a mesma bravura para suspender o árbitro Anderson Daronco. E é incrível como o Corinthians não pode espirrar que o STJD já vem em cima já para querer prejudicar o Corinthians. Porque o Hugo foi punido com 1 ou 2 jogos de suspensão, nem lembro agora, porque ele falou que o árbitro estava apitando só para um lado. E o Thiago Mendes, do Vasco, falou praticamente a mesma coisa que falou o Hugo e simplesmente foi absolvido. Grande STJD, hein? Belo critério. Bom, agora vamos falar do segundo tempo, né? Que é o que vocês querem saber. Segundo tempo, o Corinthians voltou visivelmente com outra cara. E isso passa muito pelo técnico Fernando Diniz, que chegou lá e deve ter dado um esculacho. Em geral, o Corinthians voltou com outra postura, voltou amassando o São Paulo. São Paulo não conseguia passar no meio de campo, não estava vendo a cor da bola. E aí, numa pintura do Mateuzinho, um golaço, num belo passe do Carrídio.
e o Mateuzinho, num belo chute, ele acerta o ângulo do Rafael. E logo depois, em mais uma assistência dele, Rodrigo Garro pro Breno Bidon, e o Bidon chapa no cantinho do Rafael para decretar a vitória corintiana. O Corinthians até que cedeu um outro gol ali de bandeja para o São Paulo, uma chutada do Mateuzinho, mas ali já era tarde demais. Vitória do Coringão com direito ao Lé, hein? E volte sempre, freguês. Sempre bom te reencontrar.